Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca e eu trouxe para vocês hoje esse bloco inspirado nos celtas. É um bloco que se chama Nó Infinito. Ele parece complicado, dá um efeito super bonito, mas é fácil de fazer. Nós vamos ver passo a passo nesse vídeo. Esse é o bloco que nós vamos montar. Nós vamos dividir esse bloco em 3 partes, 2 unidades iguais e uma faixa central. Cada unidade vai ser dividida em 3 células, célula A, B e C, que nós vamos fazer 2 para cada uma, para montar as 2 unidades, e depois costurar essas unidades de maneira espelhada em torno da faixa central. Eu vou passar para vocês as medidas enquanto a gente estiver montando as unidades, mas você pode encontrar no PDF aqui no link da descrição. Para nossa célula A, nós vamos precisar do tecido da cor do fundo de um quadrado de 9 por 9 e de um quadrado de 4,5 por 4,5. Do tecido escuro, um retângulo de 6 por 9 e um outro retângulo menor de 4,5 por 6. E uma faixa do nosso tecido claro de 16,5 por 6. Então, nós vamos montar nessa maneira. A gente vai deixar a faixa separada, o quadrado separado, e nós vamos começar emendando aqui este pequeno retângulo neste quadrado. Emendado esse quadrado nesse retângulo, a próxima etapa a gente vai emendar aqui esse retângulo grande do escuro nessa faixa que a gente acabou de fazer. Pronto, agora esses 2 quadrados ficaram no mesmo tamanho e nós vamos emendar um quadrado no outro, nesta posição. Depois de costurado, a gente vai agora emendar essa faixa na lateral, finalizando a nossa célula A. Aqui nós temos a nossa célula A pronta. Lembrem-se que nós precisamos de 2 células. Então, deixa ela reservada. E agora, a gente vai para a célula B. Para a nossa célula B, a gente vai precisar do tecido de fundo de um retângulo de 4,5 por 9 e de 3 quadrados de 4,5 por 4,5. Do nosso tecido escuro, um retângulo de 12 por 6 e do tecido claro, um retângulo de 9 por 6 e 2 retângulos de 4,5 por 6. Então, essa é a nossa célula B. Então, como nós vamos costurar essa célula? Vamos separar aqui por partes. Nós vamos primeiro costurar nesse retângulo aqui de 4,5 por 6, esses 2 quadrados de 4,5. E nesse aqui também, ó, retângulo de 4,5 por 6, quadrado de 4,5. O próximo passo é agora a gente juntar essa faixa nessa que a gente acabou de construir. E essa outra faixa nessa que a gente fez também, junto com o quadrado do fundo. Então, costurado, a gente agora vai emendar essa faixa na lateral do nosso quadrado com o tecido mais claro. E para a gente finalizar a célula B, só costurar esse bloco neste bloco aqui. Nossa célula B está pronta e nós faremos também 2 dela. Guarda a célula B, nós vamos agora para a célula C. Para a célula C, a gente vai precisar do fundo de um retângulo
de 4,5 por 9 e de um quadrado de 4,5 por 4,5. Do tecido escuro, um retângulo de 6 por 9 e um retângulo de 4,5 por 6. Do tecido claro, uma faixa, um retângulo aqui de 16,5 por 6 e um outro retângulo de 4,5 por 6. E além disso, nós vamos precisar do tecido claro e do tecido escuro de um quadrado de cada um de 7 por 7, porque com esses dois quadrados aqui, a gente já vai tirar o triângulo retângulo que a gente precisa colocar aqui, o triângulo perfeito, para os dois blocos. Então, nós vamos começar emendando essa faixa verde escura no fundo e esse retângulo do escuro no quadrado de 4,5. Costuramos, então, esse quadrado nesse retângulo e essa faixa nessa faixa. Agora, a gente vai emendar uma na outra. Até agora, tranquilo, né, gente? Só costura reta de quadrado com retângulo. Então, aproveita para se inscrever no nosso canal para ficar sabendo de todas as novidades. Olha só, esse costurado, falta esse e falta o nosso triângulo perfeito aqui. Então, vamos deixar esse aqui um pouquinho de lado. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um deles e nós vamos riscar uma diagonal em um deles, do lado do avesso. E nós vamos usar essa diagonal para costurar um pé de máquina para cada lado dela. Então, eu vou colocar direito com direito, alfineto, e vou passar uma costura, usando a minha diagonal como base, um pé de máquina para um lado e um pé de máquina para o outro. E depois, nós vamos cortar aqui no meio, na diagonal riscada, pra gente ter essa célula aqui, que é o que vai no canto aqui do nossa célula C. Então, nós vamos ter de um lado e nós vamos ter do outro lado, que é para nossa segunda célula, porque nós vamos fazer duas células C. Então, aqui eu passei uma costura para cada lado da diagonal riscada, pé de máquina. E agora, a gente vai cortar exatamente na diagonal que a gente riscou. E aí, nós vamos ter dois quadrados aqui, do verde, do meu claro e do meu escuro, e esse quadrado vai aqui nesse canto. Então, eu vou passar e costurar esse retângulo nesse quadrado que a gente acabou de fazer. O próximo passo é a gente agora juntar esse pedaço do triângulo perfeito nesse bloco. E depois, essa faixa na lateral. Com as 3 células prontas, só falta a gente costurar A na B e A e B na C. Costuramos as 3 células, A, B e C na ordem. Então, nós temos dois jogos. E agora, o que a gente vai reservar isso aqui, porque falta fazer a nossa faixa central. Então, para a faixa central, a gente vai precisar de um quadrado do nosso claro de 6 por 6 e 2 faixas do nosso escuro de 6 por 16,5. Então, a gente vai montar assim, ó, com o quadrado do claro
no meio. Agora estamos prontos para montar o bloco completo. Então, nós temos duas faixas das células A, B e C. Nós vamos deixar uma em cima e espelhar a outra embaixo. E colocar a nossa faixa que a gente acabou de construir no meio, ligando todo mundo. Então, aqui o importante é, na hora que for costurar, então a gente vai costurar esse pedaço nessa faixa e depois esse pedaço nesse aqui de baixo. O que a gente vai fazer? É importante encontrar essas costuras aqui do centro, para essa faixa do meio ficar alinhada, tá? E dar uma olhada também se essas aqui estão alinhadas a hora que for costurar um bloco no outro. Depois de costurado, ele vai ficar assim. Não tá lindo, gente? Aproveita para dar um like no vídeo, compartilhar com os colegas, para todo mundo poder fazer essa coisa linda. E olha o efeito que a gente vai dar. A gente não vai fazer a toalha com ele assim. A gente vai fazer com ele na diagonal. Assim. Então, aqui, a gente agora precisa de triângulos. Então, nós vamos cortar 2 quadrados do tecido de fundo de 30 centímetros e cortar esses quadrados na diagonal para colocar aqui. Aqui eu tenho, então, meu quadrado de 30 por 30 do tecido do fundo e eu vou cortar em uma diagonal. Vou fazer isso com 2 quadrados. Porque a gente vai agora pegar o nosso bloco e costurar um triângulo do lado e um triângulo aqui do outro lado. Na hora que for costurar esse triângulo, é legal marcar a metade do bloco, que é a metade da faixa central aqui nesse caso, e a metade do triângulo e alinhar meio com meio aqui. Então, a gente vai costurar de um lado e do outro e depois nós vamos repetir para os 2 lados opostos faltantes. Gente, aqui está o nosso bloco finalizado, o nosso nó infinito do estilo celta. Agora é só colocar manta, forro, fazer um quilting bem bonito e você pode usar como toalha de chá, como quadro, como centro de mesa e quem quiser também pode aproveitar esse bloco para fazer o centro de um trabalho maior. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca!